Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. 16º dia com Maria no reino da divina vontade. A rainha do céu no reino da divina vontade continua sua vida no templo e forma um novo dia para fazer despontar o resplandecente sol do verbo divino sobre a terra. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Oração inicial. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venha aos seus joelhos maternos como seu querido filho, para me abandonar em seus braços e implorar-lhe, com os meus suspiros mais ardentes, neste mês consagrado à Senhora, a maior graça de todas, que me admita viver no reino da divina vontade. Santa Mãe, Rainha deste reino, admita-me como seu filho a viver nele,
para que não seja mais deserto, mas habitado pelos seus filhos. Confio-me à Senhora, minha soberana Rainha, para que guie os meus passos no reino do querer divino e segure em sua mão materna, guiará todo o meu ser para que tenha vida perene na vontade divina. A Senhora será a minha mãe, a Senhora será mãe para mim, e como minha mãe lhe entrego a minha vontade, para que a Senhora a troque pela divina vontade. Desta forma, posso ter certeza de nunca sair do seu reino. Portanto, imploro que me ilumine para me fazer compreender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pequena flor do mês. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, ou seja, 3 vezes ao dia, apoie-se nos joelhos da Mãe Celestial e diga-lhe: ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. A alma para sua Mãe Celestial. Minha doce Mãe, sinto que a Senhora roubou meu coração e corro para minha Mãe, que tem o meu coração no seu, como sinal do meu amor, e no lugar do meu coração deseja colocar a divina vontade como penhor de seu amor de mãe. Portanto, venho em seus braços para que, como seu filho, prepare-me, dê-me suas lições e faça o que quiser comigo. Portanto, peço que nunca deixe sua filha sozinha. Nunca deixe seu filho sozinho, mas mantenha-me sempre, sempre junto à Senhora. Porque, como diz Jesus no seu Evangelho, sem mim nada podeis fazer. E de fato, sem Jesus nada podemos fazer direito, que tenha verdadeiro valor. Como diz na oração, unindo nossos atos aos atos da Mãe, através dela nos unamos a Jesus, Senhor e Mestre da divina vontade. Que todos os nossos atos estejam em comunhão, em união com os atos divinos, a fim de já não ser mais nossos atos humanos simplesmente, mas com a consciência, o conhecimento de suas verdades, possamos viver e agir com esta única vontade, a vontade suprema, a vontade divina, de já não ser mais atos vazios, meramente humanos, mas que possa, estando unido à divina vontade, se estender para a honra e glória de Deus, e em benefício de todos, de todas as almas do passado, presente e futuro, a darmos a Jesus a reparação, a correspondência, o amor daqueles que não amam, que não respondem, a viver aquela oração, meu Deus, eu creio, adoro, espero-vos e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E com isso, de fato, aqui peço que nunca deixe seu filho sozinho, mas mantenha-me sempre, sempre junto da Senhora. Nos ajude, Mãe, a viver esse martírio da atenção, ao ponto de nosso pensamento não se distanciar de vós. A tudo fazermos, em cada ato termos essa consciência e chamar Jesus, para estar conosco em cada ato que realizamos. Lição da Rainha do Céu. Minha querida Mãe, meu querido filho,
Ó, como desejo mantê-lo sempre junto comigo. Gostaria de ser sua palpitação, sua respiração, as obras das suas mãos, o passo dos seus pés, para fazê-lo sentir, por meio de mim, como a divina vontade opera em mim. Gostaria de derramar em você essa vida. Oh, como é doce, amável, encantadora, fascinante. E não um peso, né? Não uma dificuldade. Pelo contrário, esta é a vida verdadeira, né? A vida divina, a vida que Deus nos criou para viver, para ser vida divina. Não voltados para as nossas paixões e vícios e apegos e desordens e agitações e paixões exacerbadas, né? Perturbações. A gente vai dizer, né, no livro do céu, onde está um coração perturbado, Deus não está ali. Jesus é o príncipe da paz. Se a paz deixou de reinar no nosso íntimo, nós o colocamos para fora. E preferimos ficar com a perturbação do que estar com Ele. Sendo Ele príncipe da paz, estamos que estar, né, em paz, apesar de... Como ontem uma pessoa me informou que determinada pessoa aqui está com Covid, ele e a esposa. Possui os pais idosos em casa e 2 crianças, né, estão isolados de toda a família. E aí uma pessoa veio falar, né, talvez porque eu tive contato com essa pessoa esses dias, né, e ela também. Daí eu falei para ela, né, bom, seja feita a vontade de Deus, né? Deus tem o controle, está no controle de todas as coisas, assim seja, né? Rezemos para que fiquem bem e que se cumpra, né, a vontade de Deus na vida deles, tudo, né? A gente não fica atrás de satisfações próprias, né? Mas que se cumpra em tudo a vontade de Deus. É o que diz, se nós o amamos, Deus os ama muito mais e quer o melhor tanto para eles como para cada pessoa em particular. Como rezávamos ontem, que Ele fez por cada um em particular e por cada ato de cada criatura. Ele deu a reparação ao Pai. Tudo está pronto, tudo está feito, nos falta corresponder, né, a esse amor dele. Então, meu Deus, e agora? Eu tive contato com essa pessoa, será que eu não vou ficar doente também? Né? Seja feita a vontade de Deus. E não se perturba por isso. E isso diante de uma coisa, né, considerável. Mas muitas das vezes a gente se perturba por outras coisas mínimas, né, por nada. Ocasião essa que a gente pode ter que ficar perturbado diante da vida na divina vontade. E que não é algo simples, é algo, né, que precisa ser natural, habitual na nossa vida. Né? Eis que vem para fazer a sua vontade, ó Pai, vai dizer a palavra. E portanto eu não fico, ai meu Deus, eu não deu tempo de fazer isso, não deu tempo daquilo. Agora eu não posso isso, não posso aquilo. Não, a gente vive naturalmente, né? Renunciando ao pecado, obviamente, mas procurando a cada dia, a cada conhecimento, sermos criaturas melhores e agradáveis a Deus.
visando o contentamento e a satisfação de Deus, não a minha satisfação. É um caminho para a santidade das santidades que está sendo conhecida agora. Não lemos os 36 volumes. E a vida divina, um caminho se faz caminhando. Isso que eu vou fazer agora é ou não é a vontade de Deus? É ou não é? Deus quer ou não quer? Buscamos ajuda, auxílio, amparo em Deus, aqui em Nossa Senhora, que está sempre conosco e que quer nos conduzir, quer nos guiar, né? E que nos falará não de uma forma portentosa, né? Vamos ouvir um trovão vindo do céu nos falando o que temos de fazer. Não, é através dos acontecimentos da nossa vida. O que nos resta é, como ela sempre diz, Jesus sempre continuamente está dizendo, sede atento. E, portanto, nessa questão eu sou atento, busco fazer a vontade de Deus. E depois, pode ser que depois, eu me desviei aqui, eu fui pelo ímpeto, pelo interesse, por alguma coisa, que de fato não era essa a vontade de Deus, mas vamos voltar, vamos retomar o caminho. E aí, a partir dessa experiência e de tantas outras que virão, vamos sabendo discernir o que é de fato a vontade de Deus. Vamos apurando nossos ouvidos para entender, né, a voz de Deus que nos chega, né, nos nossos ouvidos, nos ouvidos do nosso coração, da nossa mente, a ouvir, né, Ele que se comunica com a gente continuamente. E essa vida se dará ao longo, né, do discorrer, né, do discorrimento da nossa vida, do nosso avanço nos estudos, nos conhecimentos. Ontem eu não sabia do que está sendo dito no trecho de hoje, mas agora eu tomei consciência e tomo posse, né, dessas verdades divinas. E assim, unindo um conhecimento ao outro, essa vida vai formando, esse reino vai se estendendo na nossa alma, né? E pouco a pouco transbordando fora. É essa vontade decidida que precisamos ter para viver a divina vontade, para entender, para compreender os atos da nossa vida, o que ela quer nos trazer, nos ensinar. Gostaria de derramar em você essa vida divina. Como é doce, amável, encantadora, fascinante. Como ficaria duplamente feliz se estivesse, meu filho, sob o comando total do Fiat Divino, que formou toda a minha fortuna. Tudo que Nossa Senhora é graças à Divina Vontade, a correspondência que ela deu à Divina Vontade. E ela, por primeiro, tinha o conhecimento do que não deveria fazer jamais, que era a vontade dela. Ela já havia visto, né, a ruína que causou Eva fazendo a sua própria vontade. Então, Nossa Senhora já tinha esse propósito firme de não cometer o erro que Adão e Eva cometeram. E, portanto, tinha horror à sua vontade humana, a fazer, ainda que um ato que fosse de sua própria vontade, como ela diz, preferiria morrer 1000 vezes que realizar um ato de minha própria vontade. E é esta vida que ela quer comunicar a nós, é essa consciência que ela quer nos comunicar. Só que, como diz a oração, dá-me um gole, ó Mãe, da divina vontade, a minha alma. Então é gole a gole, somos criaturas, limitadas, pequenas, que não é possível que a gente retenha todo o conhecimento de uma só vez. São 36 volumes. Que precisa ser lido, meditado
trecho por trecho, tá? E posto em prática na nossa vida dia após dia. Então é ter paciência, né, consigo mesmo, perseverança e a constância. E a fé, né, na divina vontade, nas lições de Nossa Senhora, de que ela está a nos guiar, nos conduzir, nos formar. Ter essa docilidade, né, ao Espírito Santo. Como eu ficaria feliz se estivesse, meu filho, sob o comando total do Fiat Divino, que formou toda a minha fortuna, a minha felicidade, a minha glória. Agora preste atenção em mim e ouça sua mãe, que quer compartilhar sua fortuna com você. Aqui, ela quer nos dar a vida que ela recebeu. Continuei minha vida no tempo. Mas o céu não estava fechado para mim. Eu podia ir lá quantas vezes queria. Eu tinha passagem livre para acessar, ascender e descer. A total entrega a Deus, a liberdade que Deus tinha para confiar a ela os seus mais íntimos segredos. É também a liberdade que Ele quer ter e a confiança que Ele quer ter em cada um de nós para nos confiar essa vida divina. No céu tinha minha família divina e ansiava e suspirava por permanecer com eles. A própria divindade esperava-me com tanto amor para conversar comigo, para se alegrar e me tornar mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. A divina vontade esteve suspensa desde o rompimento de Adão e Eva. Deus não podia mais falar ao coração da criatura. Está, plenamente na criatura, por conta do livre-arbítrio, e a criatura, inclinada a viver e fazer a sua vontade. Mesmo essa vontade estando orientada para satisfazer a Deus. E a partir de Luísa, os conhecimentos divinos chegaram a nós. Em Luísa, a divina vontade pôde descer, se estabelecer e reinar nela, bem como Nossa Senhora. Então, quão grande e imensa a satisfação de Deus, da divina vontade, quando ela encontra, as portas abertas numa alma para vir estabelecer o seu reino, que é para o qual propósito, a qual Deus nos criou, para sermos essa morada de Deus, como diz, Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. O mundo como a nossa casa e nós como a casa de Deus. Portanto, com os conhecimentos, com a consciência de que o pecado, a vontade humana, as inclinações da vontade humana precisam ter fim. A nossa vontade precisa estar encerrada na vontade de Deus, a fim de que Ele possa, de fato, viver a fim de sermos essas hóstias vivas, e não mais apegados e olhando só para a nossa satisfação, o nosso contentamento, mas o contentamento é a satisfação de Deus. E para que isso se concretize na nossa vida, temos que abrir mão da nossa vontade, dos nossos caprichos, das nossas preferências, e isso não é um peso, pelo contrário, é um alívio, é uma libertação. Porque quanta coisa a gente, nós contraímos porque, eu não aceito tal coisa, eu não aceito que isso seja assim ou assado. É preciso morrer para nós mesmos. E a divina vontade reinando em nós, não vamos ficar privados, da nossa vontade, do nosso querer, mas é com gosto,
vamos desapegar dele, né? A sermos, vamos dizer, neutro, não se envolver em situações humanas, no sentido de rinchas, né? Rivalidades para conosco e o nosso próximo, não, mas vamos ver a vontade de Deus, né, em tudo. Ele permitindo situações que aos nossos olhos é tão repugnante, para que morrendo para essa e tantas outras coisas, a divina vontade vá conquistando, né, terrenos em nossa alma, né, ao passo de não nos perturbarmos, né, com coisas humanas. Em um desses dias aqui, com dos 31 dias com Maria, Nossa Senhora, né, vai dizer que o seu choro não era por coisas pequenas. Às vezes em que ela derramava lágrimas, era por causas divinas, né? Pela divina vontade, era a divina vontade chorando nela, né? A ingratidão das criaturas, né? A falta de amor a Jesus, né? E tudo nesse sentido, né? Como ela disse no dia que ela foi deixada no templo pelos seus pais, né? Então, ou seja, a gente não faz a divina vontade como um peso, mas com alegria, apesar né, de estar cumprindo o propósito divino. Como São Pedro disse, né, antes alegrar, né, alegrar a Deus, satisfazer a Deus, que a homens, né? Foi quando prenderam ele, que ele estava pregando no templo, ele saiu, foi solto e imediatamente se pôs, né, no lugar lá, na sinagoga, lá no lugar para continuar anunciando a verdade de Deus, né, em que ele diz antes alegrar a Deus que a homens, antes fazer a vontade de Deus que a vontade de homens. Se realizamos a divina vontade com peso, não é mais vontade divina. Que Deus nos quer por amor. Amor deliberado da nossa parte. E não empurrado, forçado, obrigado. Como ele vai dizer, né, na voltorta para os seus discípulos, né, não vos obrigo a me seguir, mas hipócrita, eu não os quero. Então, ou sigamos ele por amor, ou não seguimos. Vamos permanecer na nossa vontade, nas nossas escolhas. E aí sim será um peso, porque a vontade humana ela é um fardo, né? Um poço de irritação, de ansiedade, de frustrações e tudo que compõe, né, tudo isso. Porque estamos na desordem, não estamos obedecendo, vivendo de fato a divina vontade. Ou seja, o amor, né? A vida na divina vontade nada mais é que a vivência do amor, do ser amado, do amar a Deus, do reconhecer-se filho amado de Deus, que nos ama infinitamente a mais do que a nós mesmos poderíamos nos amar. E que sabe de antemão tudo que, né, vem a corresponder a esse amor dele a nós, né? Os benefícios que ele derrama sobre as almas do que o amam, como diz, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? E ficamos firmes nisso. Então, quando eu deixo de realizar algo, fazer algo que eu gosto, não é reclamando. De novo vou ter que fazer isso, ou não vou fazer aquilo.
Não, esses pensamentos não devem nem mais fazer parte, né, do nosso dia a dia. Igual aqui, a senhora estava no templo. Ela não estava preocupada lá com os pais dela, o que aconteceu, como é que tá, tal coisa, e com as perseguições que ela vai narrar na mística Cidade de Deus. Ela não estava presa a isso, pelo contrário, estava livre, como ela diz, o céu não estava fechado para mim. Tinha minha família divina, o Pai, Filho e Espírito Santo, os 1000 anjos, né, ao seu redor, que eu ansiava e suspirava por permanecer com eles, né? Vamos dizer, a preocupação, que não é de fato uma preocupação, mas o pensamento, o ser dela estava aqui, né? Ansiava e suspirava por permanecer com eles. É aqui a nossa correspondência a Ele, porque Ele já permanece em nós. É a nossa consciência que precisa ser, né, destravada, voltada para isso. Ansiar estar junto com eles e agora também com ela, né? A própria divindade esperava-me com tanto amor para conversar comigo, para se alegrar e me tornar mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. É sermos esse espelho para Ele, né? Ele nos olhar e se ver em nós. E onde está o peso nisso, né? Não tem peso aqui, não tem frustrações aqui, pelo contrário, é ser a criatura, né, mais bem-aventurada, mais afortunada que possa existir na face da Terra, né? Uma vez que temos a posse de Deus e tendo a posse de Deus, a posse também de todos os seus tesouros. E eu vou dizer que seja um peso, seja difícil, seja isso e aquilo, né? Vamos deixar e tomar consciência, né? Deixar o nosso nada para vivermos aqui com tudo. Nossa Senhora, ela deixado um anjo no lugar dela na terra enquanto ela estava, né, nos braços do Pai, no céu. Como ela acaba de dizer, o céu não estava fechado para mim. Eu ia e voltava a hora que eu queria. E o que ela queria era a vontade de Deus. E assim se cumpria a vontade e o propósito de Deus na vida dela, que era a criatura amada de Deus, que ansiava Ele por estar junto a ela. Deus nos quer no céu tanto quanto nós o queremos, né? Ele nos criou para estarmos unidos a Ele. E nesta vida nos deu, né, como um período, um tempo, para decidirmos se queremos estar com Ele por toda a eternidade ou não, né? Se o nosso amor é voltado a Ele ou não. Se amamos Ele ou as coisas do mundo, as nossas comodidades, as nossas ocupações, até mesmo o nosso trabalho, o nosso ofício, né? As paixões que adquirimos. E aí Ele nos chama a romper com tudo isso e unirmos a Ele já hoje em vida, a vivermos a eternidade já hoje, unido a Ele. Ao céu não está fechado para nós. Com a redenção, Jesus uniu de novo o céu e a terra inteira. Mas nós podemos fechar isso. Cada pessoa, por livre e espontânea vontade, pode fechar esse céu. Eu não quero. Não é para mim. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, né? Eu tenho que fazer as minhas coisas. Tenho tantos planos ainda a se cumprir, a realizar. É uma pessoa frustrada, é uma pessoa triste, é uma pessoa ambiciosa e que põe a sua vida aqui, está presa à terra, enraizada na terra. E, portanto, vai ela perder alguma dessas coisas que ela vê como Deus na vida dela.
né? Muitos dizem, perdi o chão, fulano perdeu o chão, ele perdeu isso, perdeu aquilo. A sua empresa faliu, né? Aquele ente querido que ele tanto amava, Deus levou. E aí briga com Deus e vira aquela confusão, vira aquela anarquia. Por quê? Porque o centro da vida dela são as coisas materiais que passam, que vão passar. Eu só vou estar feliz depois que eu construir a minha casa, que eu trocar de carro. Aí a minha felicidade vai ser plena, porque eu alcancei todos os meus anseios, que seria, né, trocar de carro e ter a minha casa. Perceba a pobreza humana. Só isso você quer. Só isso você espera da vida. Enfim, depois comprar, construir a casa, trocar de carro. Certamente vai buscar mais uma outra coisa. Agora eu pretendo fazer uma piscina, pretendo, né, fazer isso e aquilo. Fica sempre, né, na lama, no barro, na miséria. E Deus nos chama, sempre nos chamou para águas mais profundas. E na sua palavra ele vai dizer, né, buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Rezamos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. No livro do céu vai dizer desses 3 pães, o pão espiritual, o pão material e o pão, tem um outro pão que eu esqueci o nome agora, pão do conhecimento, das verdades, alguma coisa assim. O pão primordial não é o pão material que tanto está em alta, né? Dai de comer, né, a quem tem fome e toda aquela situação. Mas de que adianta o estômago cheio e o coração vazio de Deus? O pão que a humanidade carece é o pão espiritual, o pão divino, a vida divina. O fazer a vontade querida, a vontade divina, querida de Deus. O remédio de todos os males a qual a humanidade está aí se deteriorando é a divina vontade. É deixarmos a nós mesmos para ir viver o querer divino. E enquanto isso não se tornar realidade na nossa vida, vamos viver frustrados, ansiosos, né, ociosos, né, se agarrando, se apegando à lama do pecado, à lama da vontade humana, de nossos vícios, de nossas paixões, né, buscando gatilhos, mamadeiras, né, para massagear o nosso ego, para disfarçar, né, um ego ferido. É como eu ouvia, né, uma professora de filosofia dizendo, né, a pessoa está assim assado, vamos dar para ela um remedinho, um calmante, para ela, né, ficar numa boa. Né? O mundo está caindo sobre a cabeça dela, mas esses remédios aí que tanto se busca, faz ela ficar, né, como se diz, entorpecida para a realidade e, portanto, não agir. Um exemplo, precisa dar a notícia para tal pessoa que a mãe dela, o pai dela faleceu. Mas antes disso, vamos dar um remedinho, que senão ela, né, pode querer cometer alguma loucura, não sei, não sabemos, né, a reação dela. Então vamos dar um remédio para ela. Mas se a pessoa acabou de perder a mãe, um pai, né, quer que ela fique normal, né, quer que ela não, né, não sei. É normal que ela entristeça, né, é normal. Agora não quer a todo custo
sanar o sofrimento. Não sei se eu consegui expor direito, né? Explicar. Mas assim, uma outra questão, uma outra situação. A pessoa muitas vezes ela está na condição que está. Deus assim o permitiu exatamente para ela tomar uma decisão e romper e deixar certas coisas, né? Não tomar um remédio para ela ficar entorpecida e continuar ali, né? O normal é ela se sentir realmente incomodada e sair daquela situação. Igual a senhorinha que disse, né? No final de semana passado, o filho dela de 40 anos que morreu. Né? Depois de tanto chorar, ela pediu a Deus, né? Ô Senhor, não quero mais chorar, eu não tenho mais lágrimas para chorar, eu não posso viver assim, né? Me ajuda. Né? E quando ela falou, depois desse dia, ela nunca mais chorou a morte do filho dela, ou seja, ela finalmente entregou ele a Deus, aceitou a vontade de Deus. Então não é a gente humanamente querer, né, resolver as coisas com remédio. Não, você está na condição que está justamente, né, para isso. Sai daí. Né? É uma luz amarela acesa na nossa cabeça. Sai daí. Sai daí, sai daí. Não é essa a vida que eu, né, preparei para você. Sai daí. Vem comigo. Vem para a verdadeira felicidade. Vem ser feliz, né, comigo. Como ele vai dizer, né? Tem para vós um plano de felicidade, não de tristeza. Plano de vida, não de morte. A própria divindade esperava-me com tanto amor para conversar comigo, para se alegrar e me tornar mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. Né? Sai daí, vem viver essa vida divina. Abrir-se ao novo, ao que de fato é verdadeiro, que de fato tem valor, que de fato tem beleza, e beleza, o valor, propriedades eternas, não por um tempo, né? Não é perecível, né? Como São Paulo já diz, buscai as coisas do alto, aos bens espirituais, aos bens celestes. Não trabalhemos, né, pelo pão material, mas pela vida divina, os conhecimentos divinos. E aí sim seremos as criaturas mais afortunadas do planeta, do universo, de toda a criação, né? De toda a eternidade. Portanto, uma coisa ou outra que a minha vontade se inclina, não é nada. Não é nada senão um grãozinho de poeira, a qual eu me apego a isso e negligencio, né? Deixo de lado o dom tão grandioso que Deus quer nos dar, que Nossa Senhora está aqui nos conduzindo a receber. Né? Ao ser aqui nos tornar mais felizes, a sermos mais felizes, mais belos, né? Mais querido aos seus olhos, aos olhos divinos, aos olhos de Deus, é Ele poder dizer: este é meu filho bem amado, a qual eu ponho toda a minha afeição. Por quê? Porque não está Ele preso à terra, pelo contrário, está aqui comigo, né? Estando ainda na terra, no exílio da terra, Ele já se une a mim, se funde a mim, né? Porque a minha vontade desceu a Ele, está reinando e conduzindo a Ele. Né? Além disso, não me criaram para me manter à distância. Não, aqui Nossa Senhora explicando. Né? Ela não foi criada para manter a distância. Não, mas está unida a Ele, né? Eles queriam estimar-me como filha.
queriam me ouvir como minhas palavras animadas pelo Fiat tinha a potência de realizar a paz entre Deus e as criaturas. É o poder que Nossa Senhora, que Deus deu a ela e Nossa Senhora quer nos dar. Tudo que ela recebeu, ela quer nos dar. Como dizia lá nos meus dias, a sermos reis e rainhas da divina vontade. Não ocupamos mais um lugar de servo, mas o trono, né, de reis e rainhas. E aqui eu entendo, né, de um trecho que vai dizer dos vazios que há em torno do trono de Deus, que há de ser preenchidos, que está guardados para os filhos da divina vontade. Outros reis e rainhas. Porque em tudo correspondeu a Deus, como disse Nossa Senhora, né? Tudo vos dei, tudo Ele se deu a mim. Tudo Ele se deu a mim. Ao passo de que tudo nós entregamos a Ele, tudo, todo, Ele se dá a nós. Veja o quão grande é isso, o quão a gente precisa ver como insignificante a nossa vontade, o nosso querer. O quão nada é. Queriam a Santíssima Trindade me ouvir com minhas palavras, animadas pelo Fiat, ou seja, era Ele próprio dizendo, por meio dela, que dando a ela todo o seu conhecimento, ela não dizia, não falava nada, não pedia nada que não fosse a vontade de Deus. Então, isso para ele era tudo contentamento. Assim, com gosto, ela tomou sobre si a maternidade de toda a humanidade para os conduzir a Deus, os salvar. Assim, pois assim o era a vontade de Deus por primeiro, que toda criatura chegasse ao conhecimento da verdade e que fosse salvo. Então veja, Nossa Senhora se coloca no posto para o qual Deus a criou. E assim, na realidade de nossas vidas, cada um de nós, a cumprimos o propósito que Deus nos criou, ou seja, vivendo a vontade de Deus, ansiando, buscando a vontade dele, o que ele quer de cada um de nós, no ofício que cada um tem, aonde cada qual Deus os plantou, a darmos frutos aí, a correspondermos a ele aí, no estado, na condição em que se encontra. Portanto, os acontecimentos em nossa volta, tudo precisa, a gente precisa ver com os olhos divinos, como graça, como luz, como direcionamento de Deus. E não ficar dando trabalho para Deus, não. Isso e aquilo. Não aceito isso, não aceito aquilo. Deus, até aqui eu aceito, passou disso aqui, para mim não dá. Eu não estou conseguindo. Sabe, veja quanta paixão a gente ainda pode trazer com cada um de nós. Que quando Jesus mandar o facho de luz sobre a nossa vida, sobre as situações que estamos vivendo, a gente reconhecer e ver de fato como luz divina. Jesus nos apontando, nos conduzindo a esse farol que Nossa Senhora é, a fim de nos orientarmos por ela, os ensinamentos, as lições que ela nos traz. Que é essa luz que ilumina nossos passos.
a fim de que o nosso pé não tropece em alguma pedra. Que pedra? A pedra da vontade humana. Né? E como já foi dito no livro do céu, né? Não mais um farol, mas o próprio sol, né? A nos iluminar o caminho, o sol divino, a divina vontade. Então, adoravam ser conquistados pela pequena filha e ouvi-la repetir: desça, desça o verbo sobre a terra. Aquilo que não é outra coisa senão o que ele ansiava do fundo do seu coração, que era descer na terra. Mas para isso era preciso ter alguém lá para o receber. E esse alguém era ela. Mesma coisa é hoje. Vinde a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aqui na terra, vinde aqui na terra. Né? Vinde reinar na terra do nosso coração e transbordar fora nos corações de toda a humanidade. Mas, mais uma vez, é preciso ter pessoas aptas a receber. Essa aptidão para receber é pessoas vazias de suas vontades próprias, para que ele possa vir e estabelecer o seu reino. O reino de Deus já está entre nós, né? Crescendo, se desenvolvendo, né? A partir de Luísa, agora em cada homem, cada mulher que queira, que venha viver isso, né? E por amor a Ele, para dar essa atenção, essa correspondência a Ele, com o conhecimento de que desde Adão e Eva Ele está, né? Como essa criança abandonada que ninguém quer, como lá em Belém, em que São José, com Nossa Senhora, buscava um lugar para que Jesus pudesse nascer na terra e não encontrou. Hoje e sempre ele vive a mesma, a divina vontade vive a mesma condição. Não encontra lugar para repousar na criatura. Né? Como disse Jesus, os passarinhos têm a sua toca e os passarinhos têm seus ninhos e as raposas têm as suas tocas. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Né? Mesmo depois ele cresceu e ainda, né, não tinha a gratidão das criaturas. Não tinha acesso ao coração das pessoas. Tamanha dureza de coração se encontravam, e ainda mais hoje, voltados a si mesmo, ao amor próprio, às suas vontades humanas. E o que Nossa Senhora vem, né, com o seu amor de mãe, abrir o nosso coração, nos ajudar a abrir o nosso coração para Ele vir e reinar em nós, né, para que se cumpra o Pai Nosso na nossa vida e pouco a pouco, né, transbordando afora nos demais, né, que venha a nós o vosso reino, né? Não é uma santidade que eu vivo individualmente, mas não, eu anseio de todo o coração que esse reino venha se estabeleça na alma, no coração de todos, né? Daqueles, como rezamos, dos mais necessitados, né? Como rezamos, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais necessitam do vosso amor, da vossa misericórdia. Amém. Vem, desça o teu reino em nós, na terra do nosso coração. Desça. Se não é a vontade de Deus, já inconscientemente clamando pelas bocas
das suas criaturas. Se não é o que rezamos sem conhecimento, o Pai Nosso, né? Por não ter ainda os conhecimentos do que de fato são os pedidos que rezamos no Pai Nosso, cuja qual o próprio Jesus nos ensinou. Então Ele, por primeiro, ao rezar o Pai Nosso, deu ao Pai a satisfação, a correspondência do amor de toda e de cada criatura, de cada ato que ela tenha vindo a realizar ao longo da tua vida, né? Com a sua vida divina, Jesus assim fez. Então, ainda que hoje, ao rezarmos o Pai Nosso de maneira inconsciente do que de fato são esses pedidos, o Pai a recebe porque Jesus fez essa oração. Jesus nos ensinou a rezar assim. E hoje pedimos: venha, desça a terra, venha a nós o vosso reino, a fim de que seja aqui na terra como é no céu, o seu reino de glória, o seu reino de amor, o seu reino de paz, né? De conhecimento, mares de potência, de amor, de sabedoria. Né? Nossa Senhora dizia esses dias atrás. Então é a divina vontade que clama através de nós, mas com aqui a divina vontade, os conhecimentos do livro do céu, passamos a ter consciência do que é isso. E uma vez tendo a consciência, ao clamar isso, temos propriedade no que estamos pedindo. Né? E assim, a força divina que reinando em nós tem essa força de trazer Deus do céu, trazer o seu reino sobre a terra. Sacerdotes, reis e profetas, cada ato na divina vontade é uma consagração eucarística. E cada ato clama à terra esse reino. Venha a nós, venha a nós, venha a nós. À medida que avançamos no estudo, no conhecimento, né, temos mais propriedade para pedir esse reino. E mais rápido virá esse reino, porque o lugar para ele já está formado, já foi conquistado. Né? Basta agora que ele venha. E ele já está, porque vai dizer, né, cada passo que damos em direção a Deus, ele dá 1000 ao nosso encontro. Então, se é do fundo do nosso coração que queremos essa vida divina, é de imediato que ele nos dá essa vida, ainda que num primeiro momento como empréstimo, mas na intenção já estamos na divina vontade, já vivemos na divina vontade. Basta agora fazer o caminho de crescermos no conhecimento, a fim de que se estabeleça sempre, cada vez mais, né, em nossa alma. E diante disso, os testes que vamos ir tendo ao longo da nossa vida, né, sobretudo nesse período da purificação. Num primeiro momento, com a falta de conhecimento, é normal, né, muitas das vezes a gente errar o caminho, né, tomar um caminho voltado para a nossa vontade, mas a intenção está em cumprir a vontade de Deus. E aí, pouco a pouco, essa vida divina vai, né, conquistando o reino, né, territórios na nossa alma. Então é a paciência, a fé, a constância, né, a fidelidade ao que nos é pedido, para que se estabeleça de fato em nós essas verdades, esse reino. Assim como se deu com a Nossa Senhora, como se deu a Luísa,
né? E como se dará aos filhos da divina vontade. Né? Desça sobre a terra o Verbo. Posso dizer que a própria divindade me chamava, e eu corria, voava para o meio deles. Minha presença, nunca havendo feito a vontade humana, retribuía-lhes o amor e a glória pela grande obra de toda a criação. E por isso me confiaram o segredo da história do gênero humano. Né? Podia confiar a ela os seus mais íntimos segredos, porque ela não ia jogar fora, ela não ia usar mal os dons, os tesouros de Deus, né? Os conhecimentos de Deus, não ia. Que a vontade que a movia era a vontade de Deus. Portanto, uma extensão de Deus, ela se tornou. Era um com Ele. Né? Era por graça o que Ele é por natureza. Né? Portanto, ela recebeu as chaves. Como ela disse, o céu não estava fechado para mim. Eu podia ir e voltar a hora que eu queria. Portanto, minha presença, nunca havendo feito a vontade humana, retribuía-lhes o amor e a glória pela grande obra de toda a criação. E por isso me confiaram o segredo da história do gênero humano. E eu rezei e rezei para que a paz ocorresse entre Deus e o homem. Agora, minha filha, agora, meu filho, você deve saber que foi só a vontade humana que fechou o céu. Né? Eu não quero saber. Né? Eu quero fazer aqui as minhas coisas, eu tenho mais o que fazer, eu vou cuidar das minhas coisas. Depois, quando eu ficar velho, eu vejo, né? A gente vê o que faz. Mas agora não, agora eu tô jovem, né? Cheio de saúde, eu vou curtir a minha vida. Né? Eu vou curtir a minha vida, eu vou viver a minha vontade humana. Então, portanto, eu fechei o céu para mim com a minha vontade. Eu não quero essa vida que Ele quer me dar. Eu quero essa vida aqui que eu quero me dar. A minha satisfação, os meus planos realizados. No que o Senhor puder me ajudar, vamos lá. Mas a tua vida eu não quero. Né? Voltamos à lama, voltamos à pobreza. Né? Ao mendigar, né? E a roubar de Deus. Né? Porque usamos do sopro de vida que Ele nos dá para nos satisfazer e sermos ingratos para com Ele. A escolher a lama, o lixo, ou ficar catando lixo no lixão, do que sentar na mesa com o Pai, a nos banquetear com Ele os seus maiores, né, e melhores manjares, né, que Ele quer nos dar. É a vontade humana que fechou o céu e, portanto, não lhe há dado de penetrar nessas regiões celestiais, né, em ter trocas familiares com o Criador. Não, porque a criatura não quer. Ela quer estar aqui, né, no ser humano, na carne, no materialismo. Né, não poder servir a dois senhores. Né, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos gozar de uma, né, abundante satisfação na terra, em coisas materiais, e depois querer também gozar o céu com Deus. Né? Ou amamos a um e odiaremos a outro, ou daremos atenção a um e desprezaremos o outro. Né? Algo assim que está escrito. Criou-se uma mentalidade de que se eu estou na bênção,
É a mentalidade dos protestantes aí, ou como é que chama? A teologia da prosperidade. Se eu estou na bênção, se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou abrindo comércio, se eu estou abrindo filiais do meu comércio, isso aí eu estou na bênção, né? Porque o meu bolso está se enchendo de dinheiro. Ô glória, como diz, né? Só se visa o dinheiro e põe ainda o nome de Deus nisso. Olhemos para a vida de Jesus, né? De Maria enquanto no Egito. Em que eles se assentavam na mesa sem ter nada para comer, e ainda assim se assentavam e ficavam louvando a Deus, já reparando pelas criaturas que na miséria iria, né, dar o seu jeito, né, dar o seu jeitinho, né, e nisso ia roubar, ia praguejar contra Deus, fechando sempre cada vez mais o céu para si. E esse é um exemplo, mas quantos atos de nossa vontade que realizamos que mantemos o céu fechado para nós, né? Aqueles atos mesquinhos, aquela vida mesquinha, que eu só olho para o meu umbigo, o resto que se lasque, né? Eu trabalhei, eles também que vão trabalhar, né? E assim por diante, quantas coisas, né, fazemos que acarreta no fechamento do céu para nós. Aquelas criaturas avarentas, que até eu vejo no meu trabalho, que se prefere jogar as coisas fora do que dar para as pessoas, não, porque se eu ficar dando as coisas para eles, eles vão ficar ainda mais sem vergonha. Então eu vou jogar fora, mas não dou para quem tem fome. Agora, meu filho, você deve saber que foi a vontade humana que fechou o céu, e portanto não lhe era dado penetrar nessas regiões celestiais, nem ter trocas familiares com o Criador. Em vez disso, a vontade humana lançou a criatura longe desse que a criou, né? Ele já não vê mais nas suas criaturas o seu reflexo, a sua imagem, né? O seu amor, a sua caridade, a sua vontade. Não vê. Portanto, lançou a criatura longe desse que a criou. Como o homem subtraiu a divina vontade, tornou-se temerário, tímido e perdeu o domínio sobre si mesmo e sobre toda a criação. Toda a criação, cada ser, se tivesse vontade própria, cada ser da criação, se tivesse vontade própria, já nos teria exterminado, porque tudo o mais está na sua ordem, no seu devido lugar, assim como Deus o criou. Portanto, não adoece, não se deteriora, não se perde, não envelhece. O céu está em pleno vigor desde que quando foi criado. Assim era para ser a criatura humana, né? Não era para ficar doente, não era para envelhecer, não era, né, para estar todo torto. Não era. Mas como vai dizer, o salário do pecado é a morte. E para que essa morte chegue, os acidentes, né, do percurso precisa acontecer. E até uma misericórdia de Deus, porque
né, vendo a nossa condição miserável, podemos reconhecer a Deus ainda em vida e voltarmos para Ele de todo o nosso coração. Né? Por isso a gente vê pessoas, né, em situações terminais no hospital que entenderam, né, o mal que fizeram, né, durante a sua vida, o quão mal usou as suas vidas, e agora vive tal situação louvando a Deus, né, voltando a cada momento para Ele, né, até reconhecendo, né, tal doença, uma graça de Deus, porque graças a isso ela voltou-se a Deus, né? Tirou do centro aquilo que estava ocupando o lugar que era de Deus na vida dela. Portanto, aqui vem, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro se viermos a perder Deus? De que adianta os tesouros e riquezas terrenas se não temos a paz verdadeira que vem de Deus? De nada adianta, de nada serve. Então o homem tinha medo de tudo. Voltando aqui um pouco, né? Como o homem se subtraiu à vontade, à divina vontade, tornou-se temerário, tímido e perdeu o domínio sobre si mesmo e sobre toda a criação. Todos os elementos, porque dominados pelo Fiat, permaneceram superiores a ele e podiam fazer-lhe mal. Podiam fazer mal. Não fazem porque estão na ordem divina. Deus disse na criação ao homem: dominai sobre toda a espécie. Dominai sobre toda a espécie. Dizem não, e tem, meu pai foi lá no terreno, na roça lá do condomínio, e tem uma mina d'água no fundo lá. Meu pai foi lá e disse que viu as pegadas de uma onça que anda lá, né? E aí tá todo mundo meio assim. E aí o rapaz estava falando, não é do interesse dela, porque se assim fosse, ela estaria comendo os bezerros que tem lá. E isso não acontece. Portanto, pode-se ficar tranquilo que ela não vai atacar a criatura humana, o ser humano. Não o faz por graça de Deus, por ordem da divina vontade. Porque se tivessem as criaturas vontade própria, ela nos destruiria. E com razão, porque nós estamos fora da vontade de Deus. Somos vistos como vou dizer, pela criação, como filhos bastardos, né? Mas não da parte de Deus, nós nos fizemos. Né? Portanto, eu quero os seus benefícios, eu quero a vida que nos dá, mas eu não vou fazer o que você está pedindo. Eu vou fazer a minha vontade, do meu jeito. Portanto, com isso, tornamos-nos inferiores ao menor dos vermes, a menor das bactérias. Que por mais repugnantes, repulsivas que são, estão na ordem a qual foram criadas, cumprindo o seu papel na existência. E o homem não. E aí eu vou reclamar de que a vida divina é um peso, é um fardo, uma vez que na divina vontade eu retomo o posto para o qual eu fui criado. Então, o que está de errado não é a divina vontade, o que está imensamente errado sou eu com os meus pensamentos humanos. Quando eu olho para a divina vontade, vejo tudo isso como um fardo, uma dificuldade.
O homem tinha medo de tudo, lhe parecia pouco, meu filho, que aquele que foi criado rei, né, vai dizer, todos os elementos, porque dominados pelo Fiat, permaneceram superiores a ele e podiam fazer-lhe mal. O homem tinha medo de tudo, e lhe parece pouco, meu filho, que aquele que foi criado rei, governante de tudo, foi tão longe a ponto de ter medo daquele que o criou? A criatura humana passou a ter medo de Deus, tinha medo de tudo e se tem medo de Deus. Tornou-se inferior a cada coisa criada. Que foi o primeiro ato, de Adão e Eva depois daquele primordial que fechou o céu para eles, que rompeu, a divina vontade de agir na vida deles. Foi se esconder. E Deus Pai, chamando por eles. Filhos, onde estão? Abrindo totalmente, o coração para que eles reconhecessem o mal que fizeram e pedissem perdão. Não disseram, ouvimos os seus passos, tivemos medo e nos escondemos. O que a criatura humana faz hoje, ela esconde as suas misérias, não traz afora, não se derrama, diante de Deus a sua podridão. Até eu lembro, que o Papa Francisco disse lá quando, nos seus primeiros dias, de papado, Deus não se cansa de perdoar, é o homem que se cansa de pedir perdão. É a ingratidão humana, a soberba, o orgulho, a vontade humana que mantém para nós o céu fechado. Mesmo Jesus tendo vindo e feito tudo o que fez, ou seja, da parte de Deus está tudo ok. O que falta é a correspondência da criatura. Como dizia Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Temos a liberdade de viver eternamente com Ele no céu, assim como também temos a liberdade de continuar afastados dele. E Ele não vai nos obrigar, nos forçar. Somos livres. E assim o seremos sempre. Para tomar uma decisão, para fazer as nossas escolhas. Por amor, se ama demasiadamente o mundo, com suas paixões e vícios e riquezas e tudo mais. Bem como por amor Ele quer que rompamos com tudo isso para estar unido, fundido a Ele. Nossa Senhora, mesmo sendo Rainha Imaculada, estava livre para dizer sim ou não. Bem como cada um de nós, bem como os anjos fizeram, as suas escolhas. Ele criou-nos criaturas livres, com a graça de seus atributos, de memória, inteligência e vontade. Atributo esse que os animais, o restante da criação não tem. Portanto, foram criadas assim, serão assim até o fim das suas vidas. Diferente de nós, que Deus está continuamente nos chamando a Ele.
né? Não mede esforços para nos chamar a Ele. Então, que Deus nos livre de continuar ainda nessa atitude de preferir a nós mesmos, o nosso amor próprio, a nossa satisfação, né? E fazer o que tem de fazer, reclamando, murmurando, se arrastando, como uma obrigação. Não é amor a Deus que precisa nos mover, a vontade, o amor de Deus. Aquele que foi criado rei, governante de tudo, foi tão longe a ponto de ter medo daquele que o criou. Isso é estranho, meu filho, e direi quase contra a natureza que um filho tenha medo de seu pai, enquanto o natural é que, quando se gera, gera-se junto amor e confiança entre pai e filho. E isso pode ser chamado de herança primitiva do filho e o primeiro direito do pai. Assim, Adão, ao fazer sua vontade, perdeu a herança de seu pai, perdeu o seu reino, né? A herança do pai que perdeu-se junto, né? O seu reino, que era a herança do pai, e se tornou objeto de riso de todas as coisas criadas, né? Em outro momento vai dizer, né? Tornou-se chacota de toda a criação. Meu filho, ouça a sua mãe e considere com atenção o grande mal da vontade humana. Ela tira os olhos da alma e a torna cega de tal maneira que tudo é escuridão e medo para a pobre criatura. Tudo é escuridão e medo. E o Covid. O fulano lá tal está com Covid numa hora dessa. E eu tive contato com eles essa semana. Meu Deus, e agora? E isso e aquilo. A postura é como se Deus estivesse morto, como diz, né, naquele filme. Deus não sabe de nada. Deus, né, jogou nós aqui e não quer saber de mais nada. Virou, né, as costas para nós, está lá cuidando, né, dos anjos, dos santos, né, lá do céu, e nós estamos aqui abandonados. É uma postura, uma triste conduta de até pessoas da igreja, né, que parece que Deus não está conosco, que o demônio é quem tem poder, o demônio é quem tem força, Deus não. Deus é um fraco que me vê nessa condição e não faz nada. A cegueira da vontade humana. Não vê que talvez esteja nessa condição por conta dos seus erros, e por misericórdia de Deus Ele permitiu determinada situação para você sair daí. Como dizia antes, né? Sai daí, sai dessa situação, sai dessa condição, abandona isso, vem comigo. Felicidade e paz verdadeira, vem para cá. O que Nosso Senhor está dizendo, ela tira, a vontade humana tira os olhos da alma e a torna cega de tal maneira que tudo é escuridão e medo para a pobre criatura. Portanto, coloque sua mão sobre seu coração e jure a sua mãe, que prefere morrer do que fazer fazer sua própria vontade. Eu, ao não fazer nunca a minha vontade, não tinha medo do meu Criador. E como poderia ter medo se Ele me amava tanto? Como poderia ter medo de Deus se Ele me ama tanto, me ama mais que a mim mesmo posso me amar? Que tem para mim as escolhas, a vida, as melhores situações.
né, que hoje podemos olhar para a vida de Nossa Senhora e ver que realmente, né, nas escolhas que ela poderia ter feito de sua vontade, né, ela teria igualmente como Adão, né, perdido tudo, toda a herança de Deus, o trono de Deus, de rainha, teria perdido tudo para viver a sua vontade. Jesus, imagina Jesus vivendo a sua vontade humana, né, constituindo esposa, filho, família. Veja que desordem total. Portanto, sigamos aqui os passos, os ensinamentos do novo Adão e da nova Eva, para que vivamos essa herança paterna que temos direito, que é nosso por direito, por graça, né? E, portanto, nos comportemos como os tais, filhos amados de Deus, né? Tendo aberto esse céu para nós, né? E sendo esse céu para Deus, né, em nossa alma. Eu, não fazendo nunca a minha vontade, não tinha medo do meu Criador, e como poderia ter medo se Ele me amava tanto? Seu reino se estendia tanto em mim que, com os meus atos, eu ia formando o dia pleno para fazer surgir um novo sol do Verbo eterno sobre a terra. Seu reino se estendia tanto em mim, conquistava continuamente, né? Se estendendo na alma dela, transbordando fora, né? Com os meus atos, eu ia formando o dia pleno para fazer surgir o novo sol do Verbo eterno sobre a terra, né? Ela que estava no Ad Intra veio a trazer fora, né, o Ad Extra, né, os mais íntimos tesouros de Deus, cuja qual ela era parte, tornou-se carne no meio de nós e trouxe Deus a nós, Jesus, o Filho amado de Deus, o Verbo encarnado. Então, o propósito da nossa vida não é outro senão levar aos outros o conhecimento de Deus, tornar essas verdades aqui conhecidas, amadas e vividas. A nossa ocupação primordial deve de ser essa, de viver essa vida divina e levar ao conhecimento dos outros. E como via que o dia estava se formando, aumentava minhas súplicas para obter o desejado dia da paz entre céu e terra. Como via que estava se formando, aumentava minhas súplicas. Então é a gente correr, né, desse entendimento, nessa busca desse entendimento, a fim de aumentar as nossas súplicas para que venha a reinar em nós. Possamos cada vez mais morrer para nós mesmos, a fim de estarmos, né, aptos para receber essa grande graça de vivermos na divina vontade, a não ser mais apenas como empréstimo, apenas na intenção, mas com pleno conhecimento. Para obter o desejado dia da paz entre céu e terra, que a vontade divina reine nos corações. Agora, amanhã esperarei por você para narrar-lhe outra surpresa da minha vida na terra. Portanto, aqui, dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Então, gole a gole, vamos, caminhando, conhecendo, estendendo a divina vontade na nossa alma. A alma, minha mãe soberana, quão doces são suas lições, como me fazem entender
o grande mal da minha vontade humana. Quantas vezes também sentia em mim medo, timidez e distância do meu Criador. Foi minha vontade humana que reinou em mim, não a divina. Portanto, sentia seus tristes efeitos. E assim, se me ama como seu filho, pegue meu coração em suas mãos e coloque fora de mim o medo e a timidez que me impedem o voo para o meu Criador. E em seu lugar coloque aquele Fiat que a Senhora tanto ama e quer que reine na minha alma. Pequena flor, hoje para me honrar, colocará nas minhas mãos tudo o que sentir de perturbações, de medo e de desconfiança, para que eu o converta em vontade de Deus, dizendo-me 3 vezes: minha mãe, faça a divina vontade reinar em minha alma. Minha mãe, faça a divina vontade reinar em minha alma. Minha mãe, faça a divina vontade reinar em minha alma. E a jaculatória: minha mãe, minha confiança forme o dia da vontade divina em minha alma. Minha mãe, minha confiança forme o dia da vontade divina em minha alma. Minha mãe, forme minha confiança, forme o dia da vontade divina em minha alma. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos. E até amanhã para a próxima lição de Nossa Senhora no Reino da Divina Vontade. Que esses conhecimentos tomem carne, seja carne em nós. E vivamos essas verdades e tornamos-nas conhecidas, amadas e vividas. Que desça em nós o vosso reino. Que seja feita em nós a vossa vontade. Na nossa vida, na nossa terra, como é já no céu. Jesus, eu confio em vós. Amém. Fiat, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.